E alegria, coisa boa estar com você. Shalom, shalom. Que o Deus de Israel, o Senhor, visite a sua vida, a sua casa. Que haja paz no interior do seu lar. Que a sua família tenha experiências poderosas com o Deus Altíssimo. E que o Espírito de vida possa vivificar você uma vez mais através desse tempo, dessa mensagem. Oh, que coisa boa estar aqui. Em meio a tantas situações ruins, negativas acontecendo, o Senhor tem preservado você, sua casa, e nós podemos ser gratos a Deus por isso. Oh, que prazer, viu? Estar aqui com você. Eu quero hoje dar continuidade àquilo que já estamos falando há alguns dias, né? Estamos fortalecendo o princípio e o ensino em torno do princípio da oração, e temos aprendido semana após semana, não só através das mensagens aqui, mas também nos nossos tempos locais de discipulado com as nossas equipes, sobre a importância de entender, praticar e ter uma vida em torno dos princípios de Deus e também desse princípio especificamente chamado oração. Nos vídeos anteriores, nós falamos algumas coisas que eu quero relembrar rapidamente com você. Uma delas foi que a oração não é uma atitude religiosa, mas a oração é, de fato, um comportamento espiritual. Comportamento sequente, natural, se podemos dizer assim, a alguém que nasceu de novo. Alguém que está numa relação verdadeira com Deus, então entende também que a oração é um caminho de relacionamento entre nós e Deus, entre o Criador com a sua criação. E oração propõe relacionamento. E o que Deus, através do seu Filho Jesus, veio fazer nessa terra ao longo dos seus dias em forma de homem, ao longo dos seus dias como um mensageiro perfeito da parte de Deus, consumando a sua obra com o seu sangue derramado naquela cruz, foi para nos devolver a um relacionamento verdadeiro que tinha se perdido. Jesus não veio em forma de homem dar-se a si mesmo, se entregar em todo o processo, concluindo com a obra da cruz, para nos dar uma religião. Ele veio nos devolver o relacionamento perdido. Relacionamento esse que nos faz enxergar um Deus, sim, que é o Altíssimo, o Soberano, aquele que pode todas as coisas, mas que também é o Altíssimo Pai que nós perdemos por consequência do pecado. Mateus capítulo 6, quando Jesus começa a falar, a ensinar em torno do princípio da oração, ele nos propõe um caminho que nos leva à intimidade com Deus. Mas quem é Deus para Jesus? É o papai. Então, na oração que nós conhecemos, e alguns dizem ser a oração modelo, o Pai Nosso, Jesus nos incentiva a entrarmos num ambiente de intimidade, onde ele chama de quarto. E uma vez tendo entrado lá, ele diz: feche a porta. Ou seja, neutralize as influências de informação de outros ambientes, porque esse é um tempo onde eu quero estar a sós com você. E é um tempo onde eu também espero que você deseje estar a sós comigo, para que nesse movimento de intimidade você possa descobrir coisas que ainda você não
descobriu. E para que eu possa, diz o Senhor, revelar coisas que eu ainda não revelei a você, que são coisas inerentes da ordem, da particularidade relacional. Que maravilha! Como é bom saber que Deus está mais perto de nós do que nós podemos pensar ou imaginar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59 que Deus não está com os seus braços encolhidos a ponto de não poder nos salvar. E ele também não está com a sua boca fechada a ponto de não poder nos liberar a mensagem da salvação. E nem tampouco com os seus olhos fechados para não enxergar que nós precisamos de salvação. Mas a Bíblia diz que o que faz separação entre nós e esse Deus de amor é o pecado. Então Jesus veio não apenas para consertar o erro do pecado, dando-se a si mesmo com o seu sangue perdoador e justificador, mas nos devolveu a própria presença de Deus, pelo Espírito Santo que agora habita em todos aqueles que creem, e esse Espírito de vida, de verdade, de consolo, o próprio Espírito de Deus, quando está em ação, está ativo nessa vida relacional, ele vai nos tornando participantes e conhecedores de Deus, como verdadeiramente Ele é. O que nos liga a Deus não é a religião. O que nos liga a Deus é um caminho. E esse caminho não é um caminho religioso. Esse caminho é um caminho relacional. Uau! E nessa relação é mediada através do que a Bíblia diz ser o único mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o Senhor. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai. Olha como Jesus estava pertinho de Deus, o Pai. Ele ainda na terra dizendo, olha, ninguém vem ao Pai. O Pai estava tão perto dele. Seria mais lógico ele dizer, ó, ninguém vai ao Pai. Não, mas ele disse, ninguém vem ao Pai. Ele estava todo o tempo com o Pai. E o Pai todo o tempo com ele. É essa a mentalidade e a consciência que o Espírito Santo quer despertar em nós. Esse não é um trabalho da religião. A religião trabalha com religiosidade. Deus, pelo Espírito de Deus e pelo seu Filho Jesus, trabalha com conscientização. A consciência é um dos ambientes mais íntimos, se não o mais íntimo do nosso ser. E é lá que precisam acontecer as verdadeiras mudanças. Porque se a minha consciência é tocada, afetada, mudada, então todo o meu ser, por consequência, também será. Aleluia! Você já está com as escrituras na mão? Se não tiver, vou te dar rapidinho alguns segundos, alguns minutos para você buscar, tá bom? A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. E ela é apta, eficaz, tem o poder de, funcionando na nossa direção, fazer divisão entre aquilo que é da ordem da alma, das vontades humanas, e aquilo que é da ordem do espírito, ou seja, da ordem da vontade de Deus. Os princípios contidos nas Escrituras, os valores que Deus nos revela através das Escrituras, são e funcionam como uma espada que divide o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu parei nos vídeos anteriores num texto, tá, de Abacuque. Abacuque é o texto ou livro que também está nos referenciando
para um projeto que nós estamos executando a nível local, nas nossas esferas relacionais e de administração missional, que nós chamamos de relógio de oração. Estamos na primeira fase do relógio de oração e esse relógio tem como propósito principal nos despertar para um relacionamento de intimidade com Deus, tem como propósito secundário ativar em nós a vida de Deus, e a isso a Bíblia chama de avivamento. O que é avivamento? Nada mais do que a vida de Deus voltar para algum ambiente. E a vida de Deus precisa voltar com força máxima à nossa mente, a nossos sentimentos, as nossas emoções, partindo do nosso espírito recriado nele e alcançar todos os níveis do nosso ser e, por consequência, todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser avivados por Deus para um relacionamento. E a oração é um dos comportamentos que vão nos favorecer para que isso aconteça. Em meio a esse tempo de oração, temos uma notícia que é muito boa também, não só para nós, mas para todos aqueles que têm interesse, buscam a Deus, para os seus filhos, para a família de Deus, ou seja, para a igreja. Nesses tempos de pandemia, tempos desafiadores, como sempre falo, restrições diversas estavam acontecendo em todos os segmentos, né? Desde comércio até deslocamentos em locais públicos, e isso afetou também as reuniões ou os cultos religiosos de todas as religiões, né? Isso incluiu também as nossas reuniões presenciais. Mas essa semana, o governador aqui do estado do Paraná, Carlos Ratinho Massa, ele decretou que as igrejas são agora, não só em tempo de pandemia, mas perpetuamente, continuamente, são serviços essenciais para a população. Demorou, né? Mas, graças a Deus, que alguém da esfera governamental, no caso o governador aqui do Paraná, entendeu isso e no limite do nosso estado, essa é uma lei que agora nos faz se tornar legalmente essenciais para qualquer tempo, não só para a pandemia. E, consequentemente a isso, estão liberadas, oh glória a Deus, as reuniões presenciais, novamente nos ambientes de culto, nas igrejas locais, reuniões públicas, ajuntamento de pessoas, respeitando, é claro, as orientações para esse tempo. Algumas delas são a continuidade do uso de máscaras, higienização adequada, restrição à quantidade de pessoas, que se limita a 30 das que outrora, a 30% da lotação do ambiente, distanciamento. Maravilha, vamos seguir todas as orientações que estão nos dando e vamos de novo estar juntos, mais próximos, para celebrar aquele que vive e reina e que é maior que o problema, que é maior que a dificuldade, é maior do que a pandemia, é maior do que a virose, é maior do que qualquer doença, é maior inclusive do que a morte. Jesus venceu a morte, o inferno, o pecado, e ele tem autoridade sobre o universo para trazer todo o nosso ser ao lugar devido e toda a nossa vida e nossa história se alinhando à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, maravilha! Eu creio nisso, eu recebo isso com fé mesmo. E você? Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 26, vai dizer o seguinte. Aleluia! Estamos falando
sobre muitas coisas, mas o assunto principal é a oração, tá bom? E oração, relembrando, é uma proposta relacional. Então, Romanos capítulo 8, no versículo 26, o Espírito Santo vai falar a nós, através do apóstolo Paulo, o seguinte: que o Espírito de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Por quê? Porque nós não sabemos orar. Uau! Que declaração, hein? Que afirmação! Eu, você, não sabemos orar como convém. No vídeo anterior até pedi para que nós repetíssemos essa palavra e quero pedir aqui de novo. Diga convém. Convém significa vir com, ou seja, algo que vem de algum lugar na nossa direção. E o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, nesse texto que lemos, que nós não sabemos orar como convém. Significa que existe uma mensagem que vem de algum lugar, a saber, de Deus, da sua vontade, do seu coração, da sua mente para nós. E nós não estamos atentos a isso e nem tampouco nos alinhando a esse clamor, a essa oração, a essa mensagem que vem de Deus para nós. É muito comum nós, nas nossas urgências, emergências, problemáticas cotidianas que estão inseridas, envolvidas e misturadas à nossa história, nós nos vermos muitas vezes em apuros e irmos buscar a Deus e falar com Deus e praticar o princípio da oração, expondo para Deus apenas os nossos problemas, as nossas dificuldades, sem se importar, muitas vezes, com o que Deus está pensando. Não apenas sobre esses problemas, essas dificuldades levadas a Ele, mas o que Ele está pensando sobre a nossa história. O que Deus pensa sobre a forma que nós estamos nesse tempo. Porque existe um princípio máximo no que diz respeito a Deus, o Criador, para com a sua criação. Naquilo que diz respeito ao que se aplica a nós, pessoas, Deus disse que nós somos e fomos feitos à sua imagem e semelhança. Todo o plano e vontade de Deus está estruturada e construída a partir desse tipo de gente, a imagem e semelhança dele. E aí nós chegamos para Deus em meio ao nosso cotidiano, a nossa maneira de nos relacionar com Ele, muitas vezes errada e equivocada, de forma religiosa, talvez. E aí nós despejamos lá em Deus tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que não nos agrada, tudo aquilo que nos conflita, tudo aquilo que nos deixa em situações difíceis. Mas nós paramos para pensar que Deus, Ele não é uma pedra, uma estátua, nem tampouco um ser inanimado ou morto, mas Ele é uma pessoa, Ele é uma persona que pensa, sente e que vive e está vivo. E por isso tem vontades que também Ele quer compartilhar a nós, a mim e a você. A pergunta é: o quanto de atenção, o quanto de importância nós damos àquilo que vem de Deus para nós? Porque a denúncia desse texto é o apóstolo Paulo nos ensinando que o Espírito Santo está querendo trazer a nós aquilo que vem do coração e da mente de Deus. Ele quer trazer com Ele isso para que nós nos tornemos conhecedores dessas vontades e, por consequência, associados, ligados, unidos a essa vontade.
a essas vontades. Paralelo a isso, no texto de Mateus capítulo 6, onde Jesus nos ensina o Pai Nosso, a oração, modelo, se é que podemos dizer assim, ele diz assim, olha, quando você entrar num ambiente e preparar esse ambiente para ser um ambiente de intimidade, então comece a sua fala na direção de Deus, logo dizendo quem ele realmente é. Pai. Mas ele não é só o meu pai, não é só o seu pai, ele é o nosso pai. Uau! Por ele ser nosso, já nos tira do centro dessa situação. Já nos tira do egocentrismo, agora não é eu para mim, mas é ele para mim, para você, para nós. É uma vontade comum. É Cristo no centro. Santificado seja o teu nome. Ei, o nome dele é mais alto, mais importante, mais precioso, mais poderoso do que o meu, do que o seu. Você percebe que o movimento da oração no viés da intimidade relacional vão colocando as coisas no lugar de novo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não tem nada a ver com nós. Nós somos só participantes ou convidados a participar dessa vontade divina e perfeita. E o Espírito Santo está clamando, orando e nos incluindo em meio às suas orações e falas com a Trindade, com o Pai, com o Filho. E o desejo deles é de que nós nos tornemos participantes e conhecedores da vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu falei sobre Abacuque há pouco. E Abacuque, que é o livro que está nos orientando, que está sendo o norte para o nosso relógio de oração local, ele nos ensina coisas poderosas, nos ensina princípio, principalmente o da oração em tempos difíceis, em tempos desafiadores. Ele nos mostra o profeta Abacuque indo para um lugar secreto, que ele chama de torre de oração. E tudo isso que eu falei até então está exemplificado aqui no que eu vou ler agora. Redobre sua atenção. Então o profeta Abacuque vê tudo o que acontece, que está fora da vontade de Deus, e ele sabe a vontade de Deus porque ele é um profeta, ele tem um relacionamento de intimidade com Deus. No capítulo 1 ele olha a sua realidade, o seu contexto, e ele vê que está tudo ou muitas coisas fora do lugar daquilo que Deus gostaria que estivesse, e ele começa a fazer denúncias. Denúncias proféticas na direção de Deus. E ele olha aquilo tudo e ele entende que quem pode mudar aquela situação é Deus. E ele se coloca de uma certa forma à disposição de Deus para ser um instrumento de transformação. Mas ele quer saber qual a maneira que Deus quer transformar aquela situação. Ele está interessado em saber quais são os meios pelo qual Deus, que é perfeito, quer mudar aquele contexto. Então, no capítulo 2, Abacuque agora decide. E orar é uma decisão, como já falei em outros momentos. Orar é uma decisão. Então, ele decide entrar no lugar secreto, na torre de oração. Lembra que Jesus falou em Mateus capítulo 6, quando orares, entra no teu quarto, lugar secreto.
Abacuque está cumprindo esse princípio e ele está entrando no ambiente secreto chamado torre de oração, torre de vigília, como as escrituras dizem. E o que ele quer lá nesse lugar? Ele já tinha falado para Deus, expressado, orado tudo o que ele tinha para dizer. Agora ele está interessado em ouvir o que Deus quer falar com ele. Percebe que Abacuque não tem um comportamento egocêntrico na oração? Egoísta? Sim, ele expressa tudo que ele acha, que ele pensa, que o incomoda, o que ele entende. Mas, no momento seguinte, ele agora quer ouvir o que Deus pensa, o que Deus sabe, o que Deus está vendo. E ele entra nesse lugar de intimidade, que é o lugar propício para que isso aconteça. Saber das particularidades de Deus. Saber os planos que Deus tem. Saber as vontades de Deus. Isso é muito legal, isso é muito lindo, isso é muito nobre. É uma nobre atitude nós estarmos interessados na vontade ou nas vontades perfeitas de Deus. Isso também está ligado a um comportamento de humildade. De eu saber que eu não sei tudo. De eu saber que eu não posso tudo. De saber que eu tenho muitas limitações e que eu preciso, que eu mais do que preciso, eu dependo do meu Criador, de Deus, que é perfeito, soberano. Lá no lugar da intimidade, Abacuque está esperando. Acredito eu que, assim como diz o Salmo 40, esperando com paciência no Senhor. Para quê? Para ver, para ouvir o que Deus tinha a dizer sobre tudo aquilo. Aleluia! E agora, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, olha o que Abacuque fala. Senhor, eu ouvi falar da tua palavra. Eu ouvi falar sobre a sua fama. E eu estou tremendo. Eu estou tendo temor dos teus feitos e dos teus atos, Senhor. Realize de novo em nossos dias as mesmas obras de outrora e faze-as conhecidas no nosso tempo. Em meio à tua ira, revela e mostre a sua misericórdia. Olha o que Abacuque está nos dizendo. Ele entrou no lugar da intimidade e lá ele pôde ver e ouvir coisas diretamente da boca de Deus. O lugar da intimidade é um lugar de revelação. É um lugar onde Deus nos mostra coisas que nós não conseguimos ver na nossa vida cotidiana, nos nossos comportamentos egocêntricos e hiperativos. Tem muitas coisas que nos roubam, que minam a nossa atenção, o nosso foco na pessoa de Deus. Então, o próprio Deus, pelo Espírito Santo, nos ajuda nessas questões todas. E Ele nos ajuda a entrar no lugar da intimidade. Lá no lugar da intimidade, queridos, nós vamos ouvir coisas e ver coisas que outrora nós não víamos, ou de que nós já vimos, já ouvimos e talvez voltaram a cair no esquecimento. Eu entrei no lugar secreto e eu estou temendo, Abacuque disse no capítulo 3.
Eu ouvi falar, Senhor, dos teus grandes feitos. Quem está falando, Abacuque? O Espírito Santo está compartilhando com ele aquilo que vem de Deus, que convém, lembra? O que vem de Deus para nós. Aleluia. 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 Um outro texto que nós vimos e que estamos constantemente falando, que reforça o princípio, a importância e o poder da oração, é um texto conhecido como transfiguração. Em Mateus, em Lucas e até João, os evangelhos todos ali mostram essa história, falam sobre essa experiência, essa vivência, um convite de Jesus aos discípulos para eles irem a um lugar secreto. Para quê? Irem ao monte, para quê? Para orar. E a Bíblia diz, enquanto eles oravam, eles tiveram uma revelação. Eles conheceram um Jesus que vai além da religião. Não era o Jesus histórico ou filosófico, que ainda, parênteses, até então, nos dias dos apóstolos, nem existia o Jesus histórico ou filosófico. Esse Jesus histórico e filosófico foi construído a partir da vida de Jesus como homem, da sua morte, da sua ressurreição, e hoje, 2020 anos depois, nós temos um Jesus histórico, filosófico, para ver, enxergar, falar sobre. Mas não é esse Jesus, nem o histórico e nem o filosófico, e muito menos o religioso, que transforma a nós e o nosso ser, e por consequência toda a nossa história. É o Jesus revelado. Ei, enquanto eu e você não tivermos uma experiência com o Jesus revelado, ou seja, com o Jesus ressurreto, que foi além da morte, foi além da morte, foi além do poder do inferno. As principais coisas não mudarão, que são aquelas que estão ligadas ao nosso ser. É porque ele vive. É porque ele reina. É porque ele é o Senhor sobre os senhores, o Rei sobre todos os reis. É que nós podemos ir além das fraquezas que estão em nós. É por isso que nós podemos ir além dos desafios e das dificuldades do nosso dia a dia. É porque ele vive e reina e tem o nome que está sobre todos os outros, que nós podemos ter pés como os da corça, como o próprio Abacuque diz, para ir enxergar, nos mover e ir além de qualquer desafio e superar os obstáculos naturais que estão fora, mas muitos deles estão aqui dentro, na nossa mentalidade. Aleluia. 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 O Jesus revelado é a solução para dias poderosos para você e para mim. O Jesus revelado, que se revela principalmente no secreto. Os apóstolos estavam lá no lugar secreto, no monte. Foram convidados pelo Espírito Santo através da boca de Jesus para irem orar. E enquanto eles oravam, Jesus se revelou a ele. Não apenas mais na sua forma humana como homem, e essa eles já conheciam, mas agora o espiritual. O Jesus que vai além de um homem que se entregou a si mesmo. É o Jesus espiritual, o poderoso Senhor na sua mais verdadeira essência. Porque Jesus, homem, assim como eu e você, era uma casa, era uma carcaça para abrigar aquilo que é o mais importante na vida
e na existência de qualquer pessoa, que é o seu espírito e a sua alma. Então, nessa experiência da transfiguração, nessa experiência do lugar secreto que os apóstolos tiveram, eles puderam ver o que tinha dentro, ou além das aparências físicas de Jesus, o que ele carregava. Uau! E ele carregava a essência do próprio Pai e do próprio Espírito. Aleluia! Eu espero que esse tempo de reflexão possa estar contribuindo para aquilo que Abacuque também nos sinalizou ser de extrema importância. Avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra em nossos dias, como já fez em outros momentos, para que nós possamos te conhecer mais, para que nós possamos te conhecer melhor e para que a gente viva uma vida além da religiosidade, além das circunstâncias e das aparências enganosas e equivocadas, e para que a verdade do Senhor nos confronte e nos mude em tudo aquilo que é necessário. Shalom, shalom, que o Senhor Deus promova ao longo desses dias experiências poderosas contigo. Te incentivo, se você está se esforçando para ter esses tempos de oração e de intimidade, leve para esse tempo a sua Bíblia. Leve a sua Bíblia para esse tempo, leve papel, leve caneta e decida orar, falar com Deus e também se aquietar para ouvi-lo